Então eu gostaria de explicar para vocês como é que funciona essa memorização. Porque eu falo tanto nisso, né? Eu falo tanto em canais sensoriais, em memorização, em repetição. O que é isso, pelo amor de Deus? Me explica o que é isso, porque eu não entendo como é que funciona isso aí. Então, ok, vamos lá que eu vou passar então uma explicação para vocês e vejam como é fantástico. Então, olha, lembre-se, conhecimento é tudo, não é? Então, nós precisamos ter o conhecimento das coisas para até poder trabalhar melhor, até para poder explicar para um pai, para uma mãe, como é que funciona, né, a memorização de uma música, como é que funcionam as aulas. Então, vocês precisam ter esse conhecimento, não é? O ser humano, ele capta o som que chega até ele em forma de ondas, ondas sonoras. Essas ondas são levadas diretamente ao ouvido interno, que é chamado de cóclea. Então, o ouvido interno ele é responsável pela transformação dessas ondas e vibrações sonoras em estímulos elétricos e são conduzidos através do nervo auditivo até o cérebro para então serem armazenados na memória. Olha que coisa fantástica, gente, esse caminho do som. Isso é maravilhoso, né? Deus nos fez perfeitos. Então, olha só como é que funciona. A nossa memória sonora, ela está interligada com a memória visual, olfativa, tátil e gustativa. É essa complexa interligação entre as memórias dos 5 órgãos dos sentidos, que são os canais sensoriais, que nos permite associar e armazenar as informações que precisamos. Porém, a forma de memorizar difere de pessoa para pessoa. Isso é que é interessante vocês entenderem. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade em memorizar se a informação vier através da audição. Então ela aprende só ouvindo, ela já aprende com facilidade. Outras pessoas já conseguem aprender e memorizar através da visão. Então ela tem que ver, ela tem que estar vendo para poder aprender. Outras só memorizam se tocar em alguma coisa, tocar em algum objeto. Ela tem que pegar, ela tem que sentir, que é exatamente o caso das crianças. Criança aprende pegando, fazendo, mexendo. Não é só a criança, né? Nós também. Os adultos também. Os idosos também. Os jovens também. Quando você pega, você está trabalhando mais canais sensoriais, não é? E outras aprendem e memorizam se elas sentem cheiro ou gosto. Então é aonde vocês podem trabalhar todos esses canais sensoriais de uma forma bem gostosa, né? Tipo, dando um prêmio no final da aula. Então eles vão associar aquela atividade que ela fez, com o pirulito que ela ganhou, com a bala, com bombom, entendeu? Então, ou seja, o aprendizado e a memorização da música, ela se dá através dos 3 pilares, né? Que são o ouvir, olha que interessante, o ouvir. O ouvir, o que é? O ouvir é a fase de impressão, da percepção, da observação. Então ela tem que ouvir, ela vai perceber, ela vai observar, então ela vai ficar ouvindo, a cabeça dela tá lá processando tudo aquilo lá. Então essa é a primeira parte, a primeira fase. Depois vem a fase do compreender. O compreender é a fase da associação, onde o estímulo sonoro entra em contato com os canais sensoriais. Olha que interessante, que são os órgãos dos sentidos, e são armazenados na memória. Então, vejam como que é esse processo. Essa fase de associação, ela é muito importante, porque é como eu já falei várias vezes e eu vou falar sempre, viu? Vocês vão cansar de me ouvir falar em canais sensoriais, em repetição, em memorização, vocês vão me ouvir falar muito isso. E a última fase, que seria o executar. Então, onde todas as informações memorizadas através dos canais sensoriais se relacionam e acontece a fusão de informações entre si. Ou seja, tudo que está armazenado na memória auditiva se associa à memória visual, olfativa, tátil e gustativa. Acontecendo então o aprendizado de verdade, ou seja, a mágica aconteceu. Aconteceu o aprendizado, aconteceu a memorização.
Então, para memorizar com segurança, nós devemos utilizar o maior número possível dos 5 órgãos dos sentidos. Se conseguir escutar e visualizar, a memorização será boa. Se conseguir sentir o gosto e tocar, a memorização será ótima. Então vejam bem, quanto mais canais sensoriais nós usarmos, melhor será a memorização. Então, quanto maior número de informações sobre o mesmo assunto, ou seja, quanto maior número de repetições, né, sempre da mesma coisa, que é aquela coisa chata, né? Ah, você está repetindo e repete de novo, e repete de novo, e repete de novo. Mas de novo, exatamente por isso, que quanto maior o número dessas informações iguais que nós tivermos, maior serão as chances de memorização. Então, olha uma coisa interessante que acontece na fase de memorização. Se a repetição for somente uma vez, então a informação, ela, tipo assim, o cérebro recebeu a informação, porém ele não entendeu nada. Ele não entendeu o que fazer com aquela informação, com uma vez só. Então o que ele vai fazer? Ele vai descartar. Ele vai descartar aquela informação porque não interessou para ele. Então, tipo assim, uma vez só, ele recebeu a informação, porque a gente recebe através dos canais sensoriais, porém, o nosso cérebro não identificou o que nós estamos fazendo, com uma vez só. Então, por aí vocês vão vendo que tocar uma música uma vez só e já passar para outra, não funciona. Não funciona, ok? Lembre-se disso. Aí, ok, então tá bom, então eu não vou fazer uma vez. Tá bom, não vou fazer só uma vez, vou fazer 3 vezes. Então, eu vou repetir 3 vezes. Então, se a informação for 3 vezes, a informação ela vai para uma memória de curta duração que nós temos no cérebro. Ou seja, o cérebro ele recebeu informação, ele já percebeu alguma coisa, ele já percebeu que tem alguma coisa, opa, tá acontecendo alguma coisa aí. Mas ele não considera relevante, ele não considera importante ainda. Porque são só 3 vezes. Então ele não considera importante. Ele já recebeu a informação e já percebeu que tem uma coisa diferente acontecendo, tá? Mas ele ainda não considera importante. Ou seja, ele não considera importante para ele estar gravando, né? Para estar memorizando. Tipo assim, vai ficar aqui. Não, ele ainda não está processando isso. Porque são só 3 vezes. Aí você fala, nossa, 3 vezes eu tenho que repetir, ainda é pouco? Agora vocês vão ver o que vai acontecer quando a gente vai trabalhar mais repetições. Então, vamos lá. Então, se a informação for a partir de 6 vezes, ou seja, o dobro do que eu fiz até agora, então o cérebro capta as informações e ele guarda na memória de longa distância. E então acontece a memorização. Uau! Aconteceu uma mágica aí. Aconteceu o que a gente queria que acontecesse. Meu Deus, que bom que meu aluno conseguiu memorizar aquilo, que acertou, que tá conseguindo fazer aquela partezinha sem errar, finalmente. O que aconteceu? Por que ele conseguiu? Por conta das repetições, gente. Então, olha só o que acontece com o nosso cérebro. Para que haja realmente uma memorização, tem que repetir pelo menos, no mínimo 6 vezes. 6 vezes, para que o nosso cérebro perceba e realmente ache interessante, né? Porque ele vai perceber 6 vezes, ok, você repetiu 3, ele já percebeu. Aí você vai e repete 4 vezes, ele já começa a ficar mais atento. 5 vezes, 6 vezes. Nossa, opa, já estou identificando o que está acontecendo aqui. Aí você vai, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 vezes a mesma coisa. Vai para a memória de longa distância, certo? Então, portanto, para que haja realmente essa memorização, é importante que se repita no mínimo 6 vezes. Quer seja trechos de músicas, estudos, exercícios, teoria, qualquer coisa relacionada, e não só a música, né? Nós estamos falando de música porque é o nosso tema. Mas vamos parar para analisar aqui uma criança pequena. Vocês já viram como que uma criança pequena faz? Uma criança bem pequena mesmo. Quando você
faz alguma coisa que ela acha interessante. Por exemplo, uma musiquinha. Você vai ensinar uma musiquinha para ela. Então você canta uma musiquinha. Ela achou tão legal, ela fala, de novo. Aí você canta de novo. Termina, ela fala, de novo. Então você tem que repetir 500.000 vezes aquela música porque ela fica de novo, de novo, de novo. Sabe o que está acontecendo com ela? Ela está processando tudo isso, ela está usando os canais sensoriais e ela está trabalhando a memorização. Então, por que uma criança aprende? Porque a primeira coisa que ela aprende a falar, não é isso? Mas ela vai ouvir primeiro. Então, ela vai ouvir, ela precisa ouvir muitas vezes. Por isso a repetição, por isso que ela pede para repetir, repetir, repetir. De novo, de novo, de novo. Porque ela quer ouvir, ela quer sentir aquilo de novo. Então, nós temos que ser que nem crianças. Mesma coisa. Então, o nosso cérebro ele funciona como o de uma criança. Então, precisa da repetição para que haja a memorização. Então, gente, eu fiz essa pesquisa, eu achei muito interessante isso aí, a passar para vocês esse conhecimento. Porque muitas pessoas realmente não entendem como funciona essa questão da memorização. Então, a memorização é como se fosse uma mágica mesmo. Ela acontece de uma forma que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, mas acontece. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz de uma aluna minha, trabalhando exatamente isso, a memorização. Ou seja, eu trabalhei com ela numa aula durante 20 minutos. 20 minutos eu trabalhei com ela, uma música, um estudo, né, de uma musiquinha que ela está aprendendo. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, e vocês prestem bastante atenção, assistam ele com muita atenção para vocês perceberem o que acontece com essa minha aluna, o que acontece com ela. Gente, é incrível o que o cérebro da gente faz. Então, a primeira coisa que eu trabalho com ela é a escuta, né? Eu vou trabalhar a percepção auditiva dela. Então, eu coloco a música para ela ouvir. Então, eu coloco o mesmo trecho para ela ouvir. A música inteira, ela ouve. A primeira coisa que acontece com ela, sabe o que é? O corpo dela já começa a internalizar. Então, ela já começa a acompanhar o ritmo. Ela começa a acompanhar o ritmo com a cabecinha. Então, a primeira coisa que ela faz. Depois, porque eu trabalho com um material que tem letra, né? Todas as músicas têm letra. Por quê? Quando a criança canta, ela também memoriza melhor, não é? Então, quando você toca e canta, você memoriza melhor. Aí você fala assim, nossa, meu Deus, tocar já é difícil, tocar e cantar junto, meu Deus, como é que eu consigo fazer isso? Conforme ela vai ouvindo, ela vai detectando mais detalhes que tem na música. E interessante que esse tipo de memorização, ela vai memorizando inclusive o andamento, o ritmo, tudo. E ela vai percebendo o que tem no acompanhamento. Observem no vídeo todos esses detalhes até o final do vídeo para vocês verem como é que acontece a memorização de verdade. Então, gente, isso é muito importante, né? Vocês têm que praticar isso todas as aulas, com todos os seus alunos. E vocês vão ver que com essa metodologia, pensar, mas isso vai demorar demais, nossa, minha aluna vai demorar demais para tocar. É o contrário, exatamente o contrário, sua aluna vai tocar muito mais rápido e muito melhor. Então vocês vão tirar uma base por esse vídeo que eu vou mandar para vocês. Vocês vão ver como é que a aluna, em uma aula, ela consegue tirar uma música inteira mesmo. E depois aí o que eu falo para ela? Ok, você já tá com a música prontinha, mas o que você vai fazer essa semana? Você vai treinar mais ela. Então você vai passar mais uma semana treinando ela. Ou seja, gente, para vocês terem uma ideia, ela começou ouvindo só a música, ela nunca tinha tocado essa música. No final da aula, a minha aula é 45 minutos, no final da aula, ela já estava tocando a música totalmente memorizada, sem a partitura, sem olhar para a partitura. Então, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, essa prática que eu mostro no vídeo, essa prática que eu estou falando para vocês sobre a memorização, é a prática que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, é muito importante que vocês façam essa prática com vocês mesmos. Vocês vão ver
como a mágica acontece. Tá bom? Então vamos lá agora para o próximo conteúdo. Bye, bye!